Às vezes fala, às vezes Deus cala, mas sempre Deus age. Bom dia, eu sou Irmã Del Matos. Estou aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade. E eu te convido a fazer parte dessa campanha. Se você ainda não é inscrito, entre no canal, curta, comente, compartilhe. Porque a palavra do Senhor, ela é boa. Sem Ele nós não somos nada. Vamos procurar ter uma rotina espiritual com o Senhor. Todos os dias, ao acordar, vamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, que ele diz na palavra dele: entregue teus caminhos a Ele, que o mais Ele fará. Se nós entregarmos a Ele, Ele vai resolver todas as coisas. Muitas das vezes nós oramos, clamamos, tem resposta de muitos anos de orações que nós ainda nem recebemos, mas todas as orações elas são ouvidas. Deus, ele responde na hora certa, no momento certo. E tem oração que nós fizemos há algum tempo e achamos que ainda não recebemos, porque nós não percebemos a maneira da resposta que Deus trouxe para nós. Às vezes insistimos tanto em querer uma coisa e aquilo não é do agrado de Deus, mas por tanta insistência, Deus pega e dá, mas nós pagamos a consequência. Eu me lembro de Balaão. Balaão, o rei Balaque, enviou mensageiros para ele, para que ele viesse amaldiçoar o povo de Deus, que o rei Balaque tinha medo do povo de Deus, do povo de Israel, que o povo de Israel era um povo forte, como hoje ainda é, um povo temido, mas agraciado por Deus. Não que eles sirvam ao Senhor, mas porque o Senhor escolheu eles. E aí ele pediu para Balaão ir amaldiçoar o povo. E ele ficou pensando, ele aceitou o inimigo dentro de casa, ele hospedou o inimigo e ele disse: eu vou orar a Deus para ver se ele muda o quadro, se ele permite que eu vá. Amanhã eu dou a resposta a vocês. Mas se nós já sabemos que Deus não quer que nós façamos aquilo, por que nós vamos orar para abrandar o coração de Deus? O coração de Deus ninguém muda, não. Não tem essa de mudar o coração de Deus para que ele venha responder, não. Deus é razão. Deus não faz as coisas por emoção. Deus faz as coisas da maneira dele, da maneira que ele quer, porque ele sabe o que é certo e o que é errado. E aqueles homens ficaram ali e no outro dia ele deu não para aqueles homens. Mas só que depois aqueles homens voltou novamente. E ele tornou orar a Deus para que Deus viesse responder a ele se era para ele ir ou não. Era a mesma coisa como se ele tivesse feito como uma criança, perguntando a Deus se poderia colocar, né, as mãos dele em um local que pudesse tomar choque, e Deus não permitiu que ele tomasse o choque. A palavra do Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele, já sabendo dessa resposta, ele insistiu, e já porque ele insistiu, Deus disse: vá, você vai, pode ir com eles, pode ir com esses homens. Só que quando ele chegou na estrada, ele só não foi morto, porque o próprio Deus usou a jumenta, para a jumenta se afastar da frente do anjo que estava com a espada na mão para cortar o pescoço dele. O pescoço dele ia ser decapitado por conta da desobediência. E quando a jumenta não teve mais para onde ir, a jumenta se deitou. Que todo lado que a jumenta ia, o anjo passava na frente, que era para cortar a cabeça, não da jumenta, mas daquele homem que estava ali montado na jumenta, que era pior do que uma jumenta, era um jumento pior. Porque a jumenta, ela viu o anjo, e ele estava tão cego espiritualmente que ele não viu o anjo na frente. Quando a jumenta deitou, ele disse: se eu tivesse uma espada, eu lhe matava aqui agora mesmo. E a jumenta falou com ele. E aí foi quando ele viu, abriu os olhos e viu que foi o próprio Deus que abriu a boca da jumenta para falar. E aí ele percebeu o erro que ele estava fazendo. E aí ele foi. Mas chegou lá, em vez de ele amaldiçoar, ele abençoou. Porque Deus disse que aquele que ele abençoa, ninguém amaldiçoa. Nós que somos do Senhor, não importa a situação que nós estejamos passando, nós temos que confiar. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Às vezes o inimigo diz para nós: você já perdeu, mas nós não perdemos, não. Os filhos de Deus não perdem batalha. Os filhos de Deus não são derrotados. Passa por tribulação, por luta, né? Como diz no Salmo: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Como ele diz também: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas.
Então Deus nos livra de todas. Então não se preocupe se Deus está em silêncio, porque no silêncio Ele trabalha. Ele está cuidando de mim e de você, Ele está cuidando da humanidade. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Aquilo que aconteceu ali no Rio de Janeiro, Ele pode, Ele está vendo todas as coisas e Ele permite. Por causa do pecado do homem, o homem está muito desobediente, o homem está muito rebelde. As mães oram pelos filhos, chamam, dá conselho, os pais, meu filho não se mete em coisa errada, e eles vão lá e se metem. E aí vai inocente, vai pessoas, até pessoas inocentes vai ali naquele meio, entende? Mas é por conta da desobediência, de que se queixa o homem, diz a palavra do Senhor, da sua própria desobediência. Ali, homens e mulheres, quantas e quantas mães estão chorando nesse momento, esposas, né, que morreram ali, esposa de policiais, as mães dos policiais, as mães daqueles que estavam ali também no meio do tráfico. Quantas orações as mães não fez por aqueles filhos? Quantas vezes os pais pediram, meu filho, sai desse mundo, meu filho, sai dessa vida. Meu filho tem outro caminho para você. E aquele filho desobedeceu e continua indo. Muitas das vezes até os pais se envolvem. E aí os filhos pedem pelos pais. E aí depois, de que se queixa o homem se não for do seu próprio pecado? Aí depois, culpa um, culpa outro, culpa o sistema. A culpa mesmo é da própria pessoa que escolheu o caminho errado, que não sabe o caminho que deve andar. Nós não temos que deixar o sistema tomar conta de nós, não. Quem cuida de nós é o próprio Deus. O sistema não está nem aí para ninguém. Quem tem que cuidar de nós somos nós mesmos. Nós que temos que cuidar das nossas vidas. Não é sistema, não é o mundo, não é o presidente, não é o Senado, não é ninguém, não é prefeito, não é vereador, não é policial, não é advogado, não é juiz que tem que dizer como é que nós andamos, não. Quem tem que dizer como nós andamos somos nós mesmos, obedecendo a palavra do Senhor. Ele diz, clama a mim que eu respondeste-ei no dia da tua angústia e eu lhe mostrarei coisas grandes que não sabe. E por isso eu peço a todos que orem. Orem pelas mães, orem pelas mães dos policiais, orem pelas mães daqueles também que estavam no mundo do crime. Ore por aqueles que ficaram e aqueles que estão sofrendo, estão angustiados, que ainda se encontram com o filho, os parentes nesse meio, no meio das drogas. Muitos ali estão usando e muitos estão comercializando. Mas esse povo precisa de oração, não precisa de crítica, não. Não vamos criticar, não. Nós precisamos orar. Nós que somos o povo de Deus, nós temos que orar todos os dias. Orar por todos. Orar pela área da segurança e orar também por esses que vivem no mundo das drogas, nos tráficos. Orar por eles, para que Deus venha tocar nos corações, eles venham se converter, sair do mundo do crime e se voltar para Jesus. É para isso que Deus quer a nossa vida aqui firme. Nós somos o sal do mundo. Nós somos o sal. Nós é que damos sabor à terra. Então vamos procurar todos os dias buscar a presença do Senhor, porque assim Ele vai nos ouvir. E peça ao Senhor que tenha misericórdia da humanidade. Entre, meu Pai, na humanidade, Senhor, em cada canto desse país, meu Pai. Meus irmãos aí da Itália, da Alemanha, de Moçambique, do Uruguai, do Paraguai, de Portugal, meu Deus, onde a minha voz chegar, meu Deus. Leve paz nessa casa, nesse lar. Eu sei que eu não posso ir lá, meu Pai, entrar lá, meu Pai, naquelas comunidades, mas o Senhor pode. O Senhor pode entrar naquelas comunidades e converter aquelas pessoas. Tomar conta, Pai, da nossa comunidade. Entra aqui no meu bairro, meu Deus. Converte esses jovens, converte, meu Pai, essas famílias. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por tudo, por o Senhor me ouvir, desabafo. Deus, obrigada. Senhor, toma nossos projetos nas tuas mãos. Visita, meu Pai, cada um, onde essa oração chegar. E que todos, meu Pai, que receber essa mensagem, envie para uma pessoa que está precisando, para que ela possa saber que ela não está só. Que o teu Espírito Santo é que guia ela pode se converter buscando a presença. Eu não estou chamando ninguém para a religião, porque a religião não salva ninguém. Estou falando aqui do Senhor, Pai, porque o Senhor nunca abriu placa de igreja, o Senhor nunca mandou ninguém abrir placa de igreja, o Senhor nunca mandou ninguém, meu Pai, seguir preceitos daqui do homem. O Senhor quer que nós venhamos te seguir. E esses seguidores seus que estão aqui,
Eu entrego todos eles nas tuas mãos e tenho certeza, Pai, que esse canal é teu, que almas vão se render aos teus pés. A partir de hoje, esta pessoa vai fazer um voto contigo de te servir e te seguir todos os dias da vida dela. E ela vai estar aqui escrito nesse canal e ganhando almas através desse canal, levando a tua palavra, que ela hoje vai repassar para todos os contatos dela essa mensagem. E que o teu nome venha a ser honrado. E cada compartilhamento, meu Pai, que essa pessoa compartilhar, é uma benção que ela vai receber no teu nome santo. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. E a maior benção que essa pessoa vai receber é a conversão, não só dela, mas da família também, dos familiares. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz, não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por nós cada dia não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Aleluia. Glorificado, exaltado é o teu nome, bom dia, a paz do Senhor para todos.